Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 30 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. O que é a argila nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas, diz o Senhor. Deus é o oleiro, e você é o vaso que ele molda com suas mãos. Como é bonito dar a Deus a autoridade de fazer isso na nossa vida. Muitas vezes nós somos um vaso torto e quebrado, e Deus, com suas santas mãos, é capaz de recriar-nos. Deus é realmente capaz de endireitar a nossa alma torta. É só entregar a Ele as rédeas da nossa vida. Não ser um vaso rebelde ou fujão, mas se entregar a Ele com coragem e confiança. Do livro do profeta Jeremias. Palavra do Senhor a Jeremias. Vem, desce até a casa do oleiro, que ali te farei ouvir a minha palavra. Desci até a casa do oleiro, e lá estava ele executando um trabalho na roda. O vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a mim a palavra do Senhor. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da forma como fez este oleiro, oráculo do Senhor? Pois como o barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como o barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Como é bonita esta palavra. O Deus que nos criou, moldando-nos do barro, na primeira criação, pode continuar nos criando e nos moldando se nós o permitirmos. Se o vaso pensasse, eu consigo me fazer sozinho, estaria delirando, pensando algo impossível, algo sem sentido. Nunca uma coisa consegue se fazer sozinha, ainda menos um belo vaso. Necessariamente, tudo o que existe precisa de um outro que lhe dê a vida, exceto Deus que é eterno. Irmãos, isso é algo muito bonito, porque a fraqueza, a incapacidade que sentimos, na verdade não é fraqueza, mas filiação. Para ser mais claros, um bebê não chora pelo fato que sua mãe o pegue no colo. Muito pelo contrário. Ele está muito feliz de pular no colo de sua mãe. E a mãe sabe bem que isso faz parte de sua missão, cuidar do seu filhinho, que ainda não é autônomo. Precisamos começar a ver as nossas fraquezas não com tristeza, mas com alegria, porque cada fraqueza é um encaixe que atrai o poder de Deus. Claro que não podemos fazer corpo mole e aproveitar da bondade de Deus. Deus não sustenta preguiçoso e desmiolado. Se uma criança quisesse ser levada nos braços com 7 anos de idade porque não aceita a fadiga de caminhar, isso seria doença. A mãe não pode aceitar. Assim Deus não pode favorecer a nossa preguiça. Devemos fazer tudo o que conseguimos. Mas quando entra o nosso limite, a nossa pequenez, a famosa fraqueza humana, então tudo isso é um trampolim para se jogar em Deus. É algo importantíssimo, se jogar em Deus. De forma alguma, os nossos fracassos, o nosso espinho na carne, como falamos nos dias passados, pode nos desanimar. Porque Deus continua nos sussurrando: basta-te a minha graça, meu poder se manifesta na tua fraqueza.
Se até São Paulo se considerava um vaso de barro, por que eu devo me achar de aço? O exemplo do oleiro é muito forte, porque nos explica que a criação de Deus em nós é algo que nunca termina e consegue recuperar toda a quebra, toda a ruptura, todo o estrago da nossa vida. Quando falamos de restauração, falamos de uma realidade concreta, que acontece na vida de muitos na Missão Belém. Quantos de nós eram vasos quebrados, despedaçados, caídos por terra no Vale das Drogas, inúteis, e na missão conseguiram se restaurar, não no sentido de juntar os pedaços e colar com super bonder, não, mas no sentido de ser feitos de novo por Deus. Como um vaso quebrado é feito de novo pelo oleiro. Existe uma condição para que isso aconteça. É a docilidade. Se o vaso permanecer um pedaço de cerâmica seco e quebrado, Deus não pode fazer nada, não pode te refazer nunca. Mas se esta argila seca volta a ser maleável, volta a se molhar com a água da oração, da adoração, da humildade, então isso se torna possível. Se você mergulha o teu nada na misericórdia de Deus, se você aprende a caminhar pela fé, aprende a entregar a Deus a tua vida, então o milagre acontece. Até que estiver vivo, o homem tem a possibilidade de ser refeito por Deus, porque a criação só termina com a morte. Até que você estiver vivo, Deus pode te refazer, se você aceitar e pedir. Deus é sempre o sábio e poderoso oleiro que fabrica coisas novas do nada, transforma coisas quebradas em obras-primas de graça. Pense em todos os homens que se deixaram refazer por Deus, a começar de São Paulo até os nossos dias. Pense nos milagres que acontecem nas nossas casas de acolhida. Pessoas que fizeram tanto mal na vida, até mataram e agora cuidam de doentes, trocam fraldas de idosos. Aceitam até de apanhar pelos irmãos confusos que vêm para as nossas casas. Irmãos, só a graça de Deus pode fazer isso. A única condição para Deus agir, repetimos, é a docilidade, é o se deixar moldar. E isso acontece através da oração, em primeiro lugar, e depois através da formação. Formação diária e pontual. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, bem sabemos. Assim é a formação. Pense um pouco em como o diário espiritual nos remodela todo dia, se o fizermos com seriedade. Pense um pouco em quanto nos ajuda um diálogo com o nosso formador. Ele pode ser pobre mais do que nós, mas Deus consegue usá-lo para nos moldar. Se Deus usou a mula de Balaão para educar o profeta, quanto mais pode usar um ser humano, por quanto limitado seja. Pense um pouco em como nos educam os retiros, as reflexões, as células, o estudo bíblico, a formação para os sacramentos, a caminhada nos grupos. Como nos educa a convivência, a comunhão entre nós, se tivermos a paciência de nos amar e suportar, como fala São Paulo. Deus continua nos moldando todo dia, através da sua palavra, dos irmãos que temos ao redor, através da formação, do estudo, através do seu pessoal relacionamento conosco. É só permitir que Ele haja de verdade em nós. Mas ainda, docilidade significa abandonar a mania de dar cabeçada, de viver uma vida de altos e baixos, de conversões e desconversões. Docilidade significa viver um contínuo e íntimo relacionamento com Deus. Docilidade significa
oferecer a Deus as rédeas da nossa vida, fazer a sua vontade, a grande vontade que é a vocação da vida e as pequenas vontades do dia a dia. Docilidade significa entregar a Deus os nossos sentimentos turbulentos, para que Ele os endireite e os acalme. Entregar a Deus as nossas vontades e paixões, deixando que Ele faça o trabalho, sem nos angustiar do que passa pela nossa cabeça. O importante é se esforçar de caminhar com Deus. Docilidade significa se entregar totalmente, acompanhar os movimentos de Deus para realizar a nossa vocação batismal ou a especial consagração. O vaso não pode imaginar como ele vai sair. Ele será uma surpresa até para si mesmo, mas será maravilhoso, será uma obra-prima de Deus, porque Deus fez sempre e somente obras-primas. Deus não faz coisa feia. Por isso devemos ser abertos à vocação que Deus nos dá, pela qual Ele nos fez. Não tem sentido o vaso querer ser uma outra coisa. Querer ser uma casa ou um carro, por exemplo, ou ainda pior, querer ser o próprio oleiro. Inteligente é quem aceita com alegria o seu Criador e realiza o sonho que o Criador tem sobre ele. E com estas reflexões, irmãos, vamos ouvir novamente a palavra que Deus hoje nos doa. Palavra do Senhor a Jeremias. Vem, desce até a casa do oleiro, que ali te farei ouvir a minha palavra. Desci até a casa do oleiro, e lá estava ele executando um trabalho na roda. O vaso que o oleiro fabricava de barro se estragou em sua mão. Ele fez um outro objeto conforme lhe pareceu mais conveniente. Foi então que veio a mim a palavra do Senhor. Será que não posso agir convosco, casa de Israel, da forma como fez este oleiro, oráculo do Senhor? Pois como o barro na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, casa de Israel. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais nos tocam e falam ao nosso coração. Chegou o momento para escolher o nosso propósito, que nos ajudará a viver esse dia na docilidade à ação de Deus, sem medo das nossas fraquezas.
vamos refletir mais um pouco em como podemos colocar em prática o propósito que Deus nos inspirou. Como barro na mão do oleiro. Paz e alegria a todos. Assim estáis vós em minhas mãos. Paz e alegria a todos. Me quebra, me santifica, Espírito, faz tua obra em mim, me sara, me purifica, Espírito. Espírito.